Se o tema desse vídeo fez você clicar e estar aqui, você provavelmente já deve saber que o nosso inconsciente é mais de 95% do que nós somos, que comanda as nossas ações, pensamentos, sentimentos mais profundos, sem que a gente tenha consciência, a gente vivendo nesse piloto automático. Bom, nesse vídeo aqui eu tenho algo bem legal para compartilhar com você, que são como nós podemos acessar essas informações inconscientes. Então, caso esse assunto te interesse, vem comigo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse. Eu sou criador da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão do Eu. Metodologia essa baseada em mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes, entre elas constelação familiar, em diversas abordagens diferentes, a psicologia pré e perinatal, que são as regressões intrauterinas e pós-nascimento e tudo que pode acontecer nesse período da nossa vida. Mais de 8 abordagens, de cura e resolução de trauma e estresse pós-traumático, programação neurolinguística, entre tantas outras abordagens, ok? Então, de fato, existem muitas maneiras da gente acessar o nosso inconsciente, que eu vou dizer para você. Mas antes da gente entrar na nossa temática, veja só, acabou de sair do forno o nosso curso Lei da Atração mais Auto-Hipnose, que sim, é uma forma de você acessar o seu inconsciente também, tá? A versão 2.0. Então aqui abaixo na descrição desse vídeo você vai ver o link caso você queira participar desse curso junto com a gente, tá bom? Bom, vamos lá. Existem tantas formas de nós acessarmos o inconsciente que, claro, eu não vou conseguir nomear todas aqui, mas eu vou trazer um conceito bastante importante que talvez você não havia considerado. É muito importante saber que o inconsciente não é um lugarzinho no seu cérebro, Se a gente fizesse uma autópsia lá e falasse assim, olha, aqui essa parte específica é o inconsciente. Antigamente se tinha a ideia de que um hemisfério era lógico, racional, outro hemisfério era lúdico, e então ali estava o inconsciente. Os hemisférios, eles têm sim funções diferentes, mas isso é uma bobagem, já caiu por terra esse conceito, que um hemisfério era lógico, racional e o outro era o inconsciente. Na verdade, o inconsciente é o nosso todo, São informações que nós carregamos, tá? Carregamos de diversas formas possíveis no nosso campo energético, na nossa aura, existem muitas informações, ok? Nas nossas células, sim, as células têm uma estrutura perfeita para armazenar memórias, é por isso que as pessoas conseguem se lembrar, inclusive de maneira muito fácil, o que aconteceu com elas lá dentro do útero da mãe, porque o campo de estudo da psicologia pré-perinatal e tudo o que acontece ali tem um tremendo impacto, Cria uma predisposição, ou várias, na vida de uma pessoa, aquilo que eu chamo de modus operandi, Então realmente existem muitas formas do nosso sistema todo, que a gente dá o nome, pode dar o nome de inconsciente, tá ok? Essa parte que você não tem a consciência ainda de tantas informações, aprendizados, emoções que você carrega. Então eu vou falar aqui as múltiplas maneiras diferentes da gente poder acessar esse tal de inconsciente. Nós podemos acessar o nosso inconsciente através de hipnose, ok? Então é uma forma de você acessar o seu inconsciente, de meditações. Como assim, Manuel? Meditações? Sim, meditações também. Nós podemos, e fazemos muitos processos de regressão. E aqui eu vou só dizer algo para você, A regressão é uma ferramenta da hipnose, é um fenômeno que acontece quando alguém está em transe. E eu já preciso te deixar muito claro que entrar em transe, se você tem o conceito que você vai perder o controle, que você vai para Nárnia, que você vai para algum lugar e você não volta mais, isso é completamente bobagem, O máximo que pode acontecer ali num transe hipnótico é você dormir e depois acordar tranquilamente, tá ok? A regressão, ela pode ser utilizada quando alguém está em transe. Existe também, caso você conheça, constelação familiar através do movimento fenomenológico do campo energético que se cura, também é possível acessar informações inconscientes, o que a gente chama da fenomenologia, da constelação familiar. Enfim, existem tantas formas, mas tantas formas, que na verdade o que eu queria dizer para você é o seguinte: não importa a forma
que você vai acessar o seu inconsciente, porque tem um fator comum entre todas elas. E eu vou dizer para você qual é. Um estado alterado de consciência, sim, um estado alterado de consciência, porque olha só que interessante, eu trabalho com hipnose ericksoniana há muito tempo, há mais de 10 anos, tá? E é muito curioso que em algum momento dos meus processos terapêuticos, né, seja em workshops que eu conduzo, as nossas vivências terapêuticas, sessões individuais, eu deixei de utilizar o nome hipnose, porque a hipnose é hipnótica por natureza, o nome hipnose. As pessoas ou vinham com conceitos que elas iam apagar, que elas iam realmente, né, ir naquele ponto, falar 3 frases e elas não teriam mais problemas, né, como eu vou esquecer isso, 1, 2, 3, eu vou deixar de fumar, 1, 2, 3, e outras pessoas têm um pavor, e se eu não voltar, e se eu apagar, você vai me controlar. Então tudo isso é um mito, tá? Isso realmente não existe. O que na verdade acontece é um estado alterado de consciência, onde você não presta atenção tanto fora, mas é um estado interiorizado de um foco interior, tá ok? Que você vai descendo alguns degraus e você sim vai tendo acesso a muitas informações inconscientes, tá? Independente do método utilizado, dos diversos caminhos que se utiliza para acessar o inconsciente. Mas eu vou deixar claro aqui para você que, por exemplo, assim, eu não sei se você sabe, mas nós temos a nossa vivência pré e perinatal, que é isso? São 3 dias que nós nos retiramos para um hotel fazenda e ali um grupo muito restrito de pessoas, nós fazemos nesses 3 dias muitas regressões para dentro do útero. Porque, como eu disse, né, o que acontece ali criam padrões, muitas predisposições que a gente tem a tendência muito forte de atuar na vida. Então, essas regressões, por exemplo, claro que o fator comum, o estado alterado de consciência, ele está presente ali através de diversas estratégias que eu me utilizo, mas um estado alterado de consciência é necessário, ok? Então, nós podemos fazer essas regressões através de uma indução hipnótica direta, através de uma indução hipnótica indireta, apenas contando histórias. A gente pode fazer isso através de toques no corpo, porque o corpo, ele armazena certos pontos de choque do que aconteceu lá dentro do útero. Existem certos pontos intrauterinos de certas fases específicas que, se estimulado, a pessoa começa a sentir emoções e aí a fazer um link e ela começa a acessar muitas coisas através de posturas, ou seja, eu posso colocar uma pessoa numa determinada postura e vir à tona todas as memórias ali do nascimento dela, por exemplo, de uma fase específica, através de um contexto construído. Nós também regredimos, né, numa piscina, numa água quentinha, que na verdade simula a temperatura do líquido amniótico, e através de alguns movimentos, algo que a gente faz ali, o contexto que a gente cria também, muitas informações de dentro do útero podem vir. Bom, aqui eu falei várias formas que a gente pode regredir, não é verdade? Acessar essas informações, por exemplo, de dentro do útero. Mas é o que eu estou dizendo, entre todas esses tipos de regressão que a gente vai acessar informações do inconsciente, existe um estado alterado de consciência. E eu deixei, como eu tinha falado, né, de usar o nome hipnose no meu trabalho. Eu comecei a usar meditação, direcionamento interior, introspecção pessoal, qualquer nome, porque algo muito interessante acontece, né? As pessoas, elas podem rejeitar o nome hipnose, mas ninguém rejeita a experiência. Então eu aprendi que tanto faz o nome, o estado alterado de consciência estar ali, a pessoa pode ter esses acessos. E esses estados alterados de consciência, eu preciso dizer algo para você. A cada hora o seu cérebro entra 10 minutos pelo menos nesse estado, que são os ciclos ultradianos, que é um momento que o cérebro precisa para descansar. E se você não dá essa possibilidade também do cérebro fazer isso, né, da parte estrutural fazer isso, vai gerar problemas, e você entra e sai desses estados alterados de consciência, desses transes, várias vezes por dia. Quando você acorda de manhã, você passa por ele. Quando você começa a adormecer, você passa por ele nos diversos estágios. Quando você lá tá olhando para uma xícara de café, né, ou chá ali com aquele olhar
vago, pensando na vida. Você está em um estado alterado de consciência? Se você já pegou o metrô e você viu aquela pessoa com aquele olhar assim, ela não está olhando para você, mas o olhar dela está tão longe, ela está num estado de transe. Quando você está procurando os seus óculos, caso você use, está no seu rosto e você procura pela casa inteira. Enfim, eu continuaria aqui descrevendo para você muitos momentos em que nós entramos em estados alterados de consciência espontaneamente. E claro que dentro de um trabalho terapêutico nós podemos induzir e nos aprofundar nesses estados alterados de consciência com um objetivo que é acessar informações do inconsciente. Por exemplo, olha só que legal isso, né? Nós temos um workshop agora, né, em tempos de pandemia, não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo, mas eu estou gravando ele em tempos de pandemia. E nós organizamos um workshop através da minha metodologia, né, MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão com o Eu. E ali mesmo as pessoas à distância, na casa delas, um processo online, nós conseguimos gerar esses estados alterados de consciência de diversas formas e acessar muitíssimas informações inconscientes de tantos contextos da infância, do período intrauterino em fases específicas, e daqui a pouco eu vou agregar algo aqui muito importante para você, contexto kármico energético, ou seja, vidas passadas, né? E quem não acredita, a gente pode utilizar isso como uma metáfora do inconsciente, mas muitas pessoas acessam isso também. Então é muito possível e existem diferentes formas de nós acessarmos o nosso inconsciente. Aqui é algo bastante importante que eu vou dizer para você. Somente acessar informações do inconsciente, isso já te traz alguma transformação e alguma mudança? Em alguns casos sim, em alguns casos não. Então, quando que acontece? Quando você se dá conta de um contexto, você expande a sua consciência, muitas vezes, se não tem traumas, se não tem choques ali no meio, principalmente precoces e intrauterinos, o que você acessa pode transformar muito, né, a sua maneira de enxergar o mundo, as suas emoções, porque nós podemos tocar emoções que precisam ser liberadas. Agora, se tem choque, se tem traumas, né? Se existe um contexto traumático complexo que às vezes você nem se lembra, no útero da mamãe, muitas coisas podem acontecer com a gente e você nem tem a consciência disso, né? Então, se tem choques e tem traumas ali, realmente a gente vai precisar elaborar isso, né, de uma forma muito mais completa, porque traumas e choques precisam de abordagens mais completas, né? O corpo também precisa liberar o trauma, não é só entender. Por exemplo, eu vou lá e eu acesso que minha mãe tentou me abortar. Cara, isso tem um impacto enorme na vida de uma pessoa, inclusive a mãe lá na vida adulta fala para a pessoa até sabe, mas nós podemos acessar isso em um contexto terapêutico, né? Num campo organizado de uma forma muito segura, onde algo mais profundo na pessoa inconsciente dá a permissão de nós começarmos a elaborar aquele choque que de repente está ocasionando lá na vida da pessoa sentimentos de rejeição, sentimentos de não confiar nas pessoas, sentimentos de abandono, de não pertencimento, enfim, são vários, tá? E várias coisas que podem acontecer dentro do útero. Olha só, caso você queira saber mais, né, sobre tudo o que pode acontecer dentro do útero, com seus diversos vieses aí e como isso influencia a nossa vida, nós também temos o curso online Introdução à Psicologia Pré-Perinatal, que ali eu vou contar as principais coisas que podem acontecer dentro do útero. Inclusive nós temos regressões para o nascimento e vários outros transes hipnóticos que te colocarão em um estado alterado de consciência para você acessar informações, e tem muito mais. Então também na descrição desse vídeo aqui você vai ver o link caso você se interesse, tá bom? Mas voltando à temática. Nesse workshop online, muitas pessoas acessam informações intrauterinas e nós começamos ali a elaborar de diversas formas diferentes. Só que é bastante interessante porque não é através de uma regressão. Nós temos outras maneiras de ajudar a pessoa a acessar as informações. Então, ou seja, não importa o meio como você acesse as informações, tem diferença, né? Inclusive as abordagens através do método que você acesse, os métodos de intervenção, porque você entendeu, não é só colher informações, mas fazer intervenções, ok? Porque quantas pessoas não fizeram terapias de vidas passadas, fizeram um montão de regressão e dizem assim, nada aconteceu comigo? Porque você só acessou informações, né? E
somente acessar informações corre-se o risco de se retraumatizar. Você não vai ficar preso em lugar nenhum, não vai acontecer de você não voltar, mas pode-se sim reforçar algum trauma, tá? E também não precisa ficar com medo disso, porque nós nos retraumatizamos o tempo todo, muitas vezes sem saber. Você já chorou sozinho ali na cama com todas aquelas vozes na sua cabeça e você falando tudo aquilo e chorou até cansar. Bom, você nesse momento está se retraumatizando sem saber, tá? Então não é algo tão assustador assim, mas sim pode reforçar muitos bloqueios. E uma outra forma de se retraumatizar, bom, você saiu de um relacionamento, você foi, por exemplo, traído, aconteceu uma coisa que te machucou muito, você entrou em outro relacionamento, aconteceu a mesma coisa, você também é retraumatizado. Então acontece muito na vida, mas um processo terapêutico, ser retraumatizado, não é muito legal, porque o processo terapêutico, a tendência é cuidar disso que aconteceu para começar a transformar. E algumas coisas não são da noite pro dia que se resolve, tá? Principalmente, como eu disse, tem choques e traumas. Mas a temática era como acessar informações inconscientes. Então, cara, de qualquer maneira que você se coloque num estado alterado de consciência, você já se dá essa possibilidade. E por que muitas pessoas, dizem, eu não consigo me lembrar da minha infância, eu não consigo me aprofundar, eu não consigo entender o que está acontecendo? Justamente porque o inconsciente se comunica de diversas formas diferentes. O inconsciente, ele se comunica através de metáforas, às vezes vem emoções e a pessoa não consegue elaborar, por isso que ter uma pessoa auxiliando ela pode ser uma condução muito mais completa, mas não uma condução somente direcionada, algo espontâneo acontecer. Na minha experiência clínica, prática, quando essas informações vêm de formas espontâneas, por exemplo, de dentro do útero, inclusive de vidas passadas, uau, ali tem uma riqueza e significa que esse inconsciente, esse sistema está pronto para elaborá-las, para dar um passo além daquilo, do que você falar assim, você pegar o WhatsApp aqui embaixo e falar assim, Manuel, você faz regressões a vidas passadas? Eu vou dizer, sim, eu faço porque elas acontecem o tempo inteiro nas sessões, mas ir diretamente lá de forma induzida, principalmente se você nem fez e desenvolveu um trabalho terapêutico ainda nessa vida, cara, você pode até achar informações que você vai utilizar como uma bengala nessa vida e a sua vida não vai se transformar. Então, esses fenômenos de regressão em estados alterados, principalmente quando a gente tem um objetivo terapêutico. Então, dessa forma que eu estou dizendo para você, dentro do nosso trabalho, pelo menos que é dele que eu posso falar, a gente já vai fazendo intervenções, mas eu me surpreendo muito nas sessões, nesse workshop mesmo que eu citei para você, que é o Workshop Meeting, um workshop de 2 dias, online. Isso rompe a barreira aí, de você ter que viajar, você pode fazer na sua casa, e eu posso te dizer, a gente pode ir em níveis muito, muito, muito profundos quanto a acessar informações da gestação, do nascimento, da infância, vidas passadas, enfim, isso vem acontecendo bastante. Mas não é a pessoa, como eu disse, chegar ali, eu quero ir naquele lugar. Por quê? Porque às vezes o que você acha que está bloqueando você, as causas são outras. Então é muito importante saber ouvir o inconsciente, como eu estava dizendo. Às vezes vem emoções, às vezes vem metáforas. O inconsciente vai se comunicando de diversas formas diferentes do que a parte linear, cognitiva e racional. E é por isso que muitas pessoas se emperram, e às vezes as pessoas, não é que elas não conseguem acessar informações, é que elas estão se defendendo de feridas, um termo mais técnico, elas estão dissociadas da dor porque em algum momento algo dentro dela declarou, decretou, que ela não iria mais sentir aquilo de novo, ou às vezes nem é um decreto assim, é simplesmente o sistema se adaptando para não sentir aquilo de novo. Então nós nos dissociamos da nossa ferida. Uma pessoa que teve uma infância muito traumática geralmente não vai se lembrar de muitas coisas que aconteceram, e não é que ela não pode se lembrar, tá tudo ali, na verdade ela já está regredida. Um terapeuta hábil vai conseguir perceber isso e conseguir inclusive captar as emoções que estão ali e ajudá-la já a começar no seu processo. E acredite, essas informações é uma consequência natural da gente acessar. Então, eu não sei se você sabia, mas existem inúmeras formas de acessar material inconsciente e informações inconscientes, e você também leva desse vídeo que não é só informações, muitas vezes intervenções precisam serem feitas no caso de choques e de traumas, porque nós acumulamos aprendizados incorretos, incompletos, e às vezes
vezes não são apenas situações traumáticas, como a gente conhece dentro do campo da constelação familiar, pode estar acontecendo uma lealdade sistêmica. Se você não souber o que é isso, você vai ver aqui um card, né, também na descrição desse vídeo, um link que tem um vídeo que eu falo sobre lealdade sistêmica. Então, realmente são muitas informações que o seu inconsciente carrega. Tem outras que você esconde de você mesmo em níveis muito profundos que você não está pronto para acessar. Então, eu gosto muito, né, da gente deixar vir aquilo que o sistema está pronto para processar e deixar essa sabedoria interior, que é o inconsciente, conduzir você onde você precisa, né, para você chegar nos seus sonhos, você parar de simplesmente atuar em sintomas, procrastinação, autossabotagem e tantos outros sintomas que a gente tem, né, desequilíbrio emocional e tantas outras coisas. Como você sabe, eu não estou aqui para convencer ninguém de nada, mas agregar novas letras ao seu vocabulário. Eu simplesmente estou dividindo com você minha experiência de mais de uma década conduzindo grupos, pessoas em muitíssimas informações inconscientes, tá? E olha só que legal, né? Nesse curso Lei da Atração Mais Auto-Hipnose que eu mencionei para você no início, né? Eu ensino ali formas de você entrar nesses estados alterados de consciência, se auto-induzindo, não só para investigar o que está acontecendo lá, né? Porque a gente sim tem exercícios para você investigar algumas crenças limitantes, alguns padrões disfuncionais, mas usando a auto-hipnose para plantar novas sementes dentro do inconsciente, que ao invés de comandos, são convites, né? São sementes realmente que a gente vai jogando ali dentro do inconsciente. Porque tem pessoas ainda que estão presas querendo comandar o inconsciente. E olha só o que eu vou te falar, se ele estiver protegendo você de um trauma, de um choque tão precoce, intrauterino, que você nem sabe que você tem a consciência, você vai continuar brigando aí achando que você controla o seu inconsciente, que você comanda o seu inconsciente, e ele não vai ceder porque em algum nível existe uma proteção a algo mais profundo que você não tem a consciência, porque é inconsciente. Então, acessar informações inconscientes, além de existir aí diversas formas, né, mas todas um estado alterado de consciência, tá? Não existe como uma outra forma de acessar essas informações a não ser que nós entremos nesses estados alterados de consciência, que é muito fácil e natural, como eu disse para você aqui, tá? Então, esse curso é bem bacana porque você vai poder acessar também informações e plantar muitas sementes aí dentro, caso esse seja o seu interesse. Eu espero que essas informações aí tenham agregado um pouquinho mais do que você já sabia, completado algumas informações aí dentro de você. De novo, se você discordar, tá tudo bem, vai lá, grava um vídeo, faz e divulga as suas ideias, porque aqui eu só tô partilhando as minhas experiências contigo e eu tenho certeza que muitos vão se nutrir com isso da melhor forma possível. A propósito, caso você seja um buscador, você queira explorar essas informações inconscientes, não só a nível de curiosidade, porque a nível de curiosidade não faça isso, tá? Mas se algo está emperrado na sua vida e você quer transformar, nós sim iremos explorar esse inconsciente de maneiras muito segura, muito saudável, para começar a trazer informações e fazer intervenções muito assertivas nesse workshop MIRI. Então, também aqui você vai ver as informações sobre como participar. Você pode olhar lá na página, ver o depoimento de algumas pessoas, tá? Se esse for o seu momento, fica aqui o convite. Nesse vídeo aqui eu vou ficando por aqui com as minhas duas frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para poder se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? Eu vou ficando por aqui, você já sabe, te vejo na próxima. E realmente quando eu participei desses 2 dias desse workshop foi muito gratificante para mim. Eu pude agregar coisas na história, né, de outras pessoas das quais eu participei. Aquilo que a gente julga saber, que a gente usa aquilo ali como a nossa muleta, que a gente fala assim, eu sinto isso, eu tenho essas emoções, eu carrego esse tipo de atitudes por causa desse trauma, por causa dessa situação. Esse saber é o que atrapalha da gente pegar e ir para frente muitas vezes. Como terapeuta, eu sempre estou fazendo terapia também, porque nós terapeutas, nós lidamos com muitas coisas, né? Eu pude pegar um pedacinho de cada uma e eu falei, cara, nossa, foi muito agregador para mim. Chega ali o Manuel no meio da vivência e mostra que não
não é isso. Você pode ter um novo olhar para sua história e às vezes não é isso, é algo muito mais profundo que está fazendo com que você se olhe daquela forma, tenha certos sentimentos, tenha certas atitudes e que você pode criar uma nova história. Eu sei que o Manuel, ele trabalha com muitas técnicas, muitas coisas, então ele tem essa capacidade de fazer a gente ver coisas que a gente nem sabia que existia. São pecinhas, né, que a gente vai podendo se abrir para se descobrir mesmo. Então, mais devagar é mais rápido. Foi um ponto que me chamou demais a atenção. E uma das coisas, delicadeza. Como a delicadeza, ela pode ser muito mais incisiva do que uma porrada emocional, sabe? É que o Manuel, ele é fantástico, né? Nossa. Cara, eu falo que ele consegue dar nó em pingo d'água, sabe? Assim, eu nunca imaginei que poderia ser tão uma conexão, uma coisa assim tão agregadora. Eu pude sentir nos papéis assim que eu presenciei, que eu participei, foi tão real ali. Nossa, parecia que eu tava ali com ele. A egrégora tá lá, a força do grupo tá lá. E a gente sente, é palpável. Porque a abordagem do Manuel nas emoções das pessoas, na vida das pessoas, é muito delicada. É com muito respeito que ele fala conosco. Ele não tenta invadir o nosso espaço. Ele vai com muito carinho, muito carinho, muito carinho. Ele sabe como fazer as perguntas e é tão profundo. Poder olhar de uma forma acolhedora e amorosa, sempre no meu ritmo, sabe? Sem precisar ter arrobo, sem precisar dar resultados em 2 dias. Não, apenas me olhar e respeitar o meu ritmo. Nossa, eu tive tantas percepções, principalmente assim do meu pai ainda, porque eu olho com ele com tanto amor hoje, e a gente tem uma conexão muito linda. Desculpa. Realmente transforma, realmente é profundo, toca e com certeza traz muitos sentimentos bons. Então venha, não tenha medo, faça o Miri. Não é nada superficial, como eu imaginava que seria superficial por ser por online. Ele é profundo, realmente, vale muito a pena. O que eu gostaria de fazer um convite para você é que você participe de um trabalho onde você não exclua e não rejeite suas partes. De qualquer coisa na sua vida, que se sintam perdidos, que sintam que têm de encontrar algo, façam o trabalho com o Manuel. Onde você tenha respeito com você, com o seu ritmo e com toda a sua história. Então, esse é um convite que eu gostaria de fazer, porque eu já passei pelo processo. É muito diferente. E é muito mais profundo. E é muito mais delicado. E é um processo que sobrevive à segunda-feira. Façam o Miri.